ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um programa Conhecendo o Amor de Deus, que é o programa oficial do Departamento Discipulado para o Brasil da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, igreja que é presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E para nós é sempre uma satisfação ter a sua companhia e depois esse louvor ungido e abençoado pelo nosso cantor Éder Carvalho. Eu gostaria de orar por você e pela sua família. Hoje nós vamos falar de um tema um tanto polêmico, mas um tema abençoado e abençoador. Nós vamos conversar um pouquinho sobre dízimos e ofertas, obediência e fé, através da mordomia cristã. E a palavra de Deus diz que cada um contribua segundo aquilo que propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E se você, querido amigo, querido irmão que está nos assistindo através da internet, dos canais oficiais da IEADIO, os canais aí do Discipulado para o Brasil, você que está vendo a live agora, pode compartilhar então com seus amigos, com seus colegas, marcar pessoas aí, e compartilhe no Facebook, no YouTube. Você que está nos ouvindo através da rádio 107,5 ao vivo agora, não deixe de também divulgar essa programação que com certeza estará abençoando você e as pessoas que estarão ouvindo. E você vai poder tirar todas as suas dúvidas a respeito dessa doutrina, que é a doutrina da mordomia cristã, quando falamos de dízimos e ofertas à casa do Senhor. E aproveitando esse tema, eu vou orar então, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida e também pedindo que o Senhor abençoe você, dando generosidade e prosperidade para a glória do nome dEle. Feche os seus olhos, se possível, largue o que você está fazendo agora e ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua santa presença
para pedir a tua bênção sobre todos aqueles que estão nos assistindo, nossos irmãos, irmãs, amigos que estão nos acompanhando através da internet, do YouTube da IEAD, do Facebook, mas também, Senhor, milhares de ouvintes que estão nos ouvindo através da rádio 107,5 FM, seja através das ondas da rádio, seja através da internet, do aplicativo, que as tuas mãos poderosas agora alcancem a vida de cada pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo. Eu ministro a tua bênção agora, como teu servo, como ministro da tua palavra, na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro a bênção do Senhor, a bênção da generosidade, que venha repousar na mente, no coração e na vida de cada um dos teus filhos. Eu repreendo agora todo tipo de idolatria, assim como a idolatria da avareza, que muitas vezes impede os teus filhos de desfrutarem da tua bênção, ó Pai. E eu peço a bênção da prosperidade para cada coração sincero e generoso diante da tua presença. É o meu pedido, alcança agora este lar e esta família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Receba a bênção de Deus agora, através do louvor com nosso irmão cantor Éder Carvalho. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui com os irmãos neste momento tão especial. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus pela vida do meu amigo pastor Joari Josué Carles, este grande homem de Deus, coordenador do departamento discipulado na nossa cidade, na nossa querida IEAD. Estar também aqui com o pastor Fernando, pastora Cláudia, que logo mais estarão abençoando as nossas vidas. E isso é maravilhoso. E eu quero dizer para você sobre este tema que, assim como todo crente fiel, eu poderia aqui contar dezenas, centenas de testemunhos da fidelidade do Senhor na nossa vida. Todo crente fiel poderia contar muitos testemunhos de um Deus que é fiel, de um Deus que cuida dos seus. E você nunca vai perder nada por confiar nele, por ser fiel a ele, por seguir a palavra dele. E este louvor fala um pouco sobre isso. Preste atenção, medite nessa letra e adore ao Senhor. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Sim, Senhor, eu creio na tua palavra, tu és fiel. Sim, eu sei que serei por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, diga, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Faça esse compromisso, eu faço um compromisso de ser fiel a ti
até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção, que louvor abençoado. Obrigado, Éder, nosso querido amigo que está aqui conosco nessa noite. Que o Senhor continue abençoando e usando nesse lindo ministério. E nós temos aí convidados especiais nesta noite também, além do nosso cantor Éder Carvalho, o nosso querido companheiro pastor Fernando Braganholo, que é pastor setorial da Igreja do Monte Carmelo e também segundo secretário do Departamento de Discipulado para o Brasil, junto com a sua esposa, irmã Cláudia, que também faz parte da coordenação do discipulado feminino aqui na nossa cidade. E para nós é uma alegria ter vocês aqui nessa noite tão especial para falarmos da nossa lição Família Cristã. Então, a paz do Senhor, pastor Fernando, e já pode aí também interagir com os nossos irmãos que estão nos assistindo. E eu peço, desde já, que vocês compartilhem, divulguem, marquem alguém para nós fazermos essa live alcançar e chegar em mais pessoas. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Juari, também a todos que estão participando e assistindo e ouvindo esta programação. Quero deixar aqui meu abraço lá para o meu setor 43, para os discipuladores lá da congregação Monte Carmelo e Água Viva. É um prazer estar com o senhor, pastor Juari, cantor Éder, que Deus abençoe. Irmã Cláudia, que bom que você veio também aqui nessa noite, nos dá a honra da sua presença, falar desse tema, que é um tema importante na vida do cristão. Sim, a paz do Senhor, pastor Juari, ao Esdras, que está aqui, ao Éder, que está aqui, e fazer parte desse programa hoje que tem edificado muitas vidas é um prazer, um privilégio. Amém. Irmã Cláudia, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, é um tema que tem muitos assuntos na nossa revista, inclusive aqueles que ainda não possuem a lição Família Cristã, podem pedir para nós, através dos nossos contatos, das redes sociais, do Discipulado para o Brasil, do nosso site, e nós queremos ter o prazer de lhe enviar. Nós estamos falando da lição 10, e ela fala, nosso subtítulo diz assim: obediência e fé através da mordomia cristã. Para quem está nos assistindo, não entende muito essa linguagem, o que é mordomia cristã? Então, Juari, mordomia cristã, o mordomo, ele é aquele que administra com muita sabedoria, com muita excelência, aquilo que não é seu. Ele não é o proprietário do que ele administra, mas ele tem esse papel fundamental de administrar, de cuidar daquilo que não é seu. Assim como Deus, tudo que temos foi Deus quem nos deu, e ele confiou a nós esse papel de administrar com muita sabedoria também tudo aquilo que ele nos deu, é um privilégio ser mordomo daquilo que não é nosso, mas do que é do Senhor. Muito bem. Ser mordomo, então, na verdade, é ser um administrador. Um administrador. Daquilo que não é seu. Olha que definição interessante, É isso que a gente vê naqueles filmes, que tem mais antigos, principalmente, tem os mordomos, Eles são as pessoas que são responsáveis por tudo
desfrutam de tudo, mas não são os donos. Isso. E têm o dever de administrar. Agora, aplicando para nós, né, nos dias de hoje. Então, se nós não somos os donos, mas Deus é o dono de tudo, Ele nos dá o privilégio, né, de desfrutar também das suas bênçãos, mas nós temos um dever também de administrar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E como é que nós temos que administrar o que Deus nos dá? Com muito amor, com muita sabedoria, né? Com muita voluntariedade, com uma entrega total, né? Então, aqui a gente está falando de dízimos e ofertas. Quando a gente toma essa atitude de devolver a Deus aquilo que não é nosso, mas é dele, o que é um privilégio cuidar disso, né? A gente está mostrando, pastor Juari, uma confiança inteiramente em Deus. Quando a gente leva para a casa do Senhor aquilo que não é nosso, a gente está depositando no Senhor uma confiança acima de tudo, sabendo que, quando a adversidade vier, Ele vai nos socorrer. Confiando que Ele vai nos socorrer. Dízimos e ofertas é atitude de fé, né? Fé e obediência a Deus. E agora, pastor Fernando, né, a questão do dízimo, às vezes é um pouco polêmica, né, porque muitas vezes a gente vê pessoas que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, envolvidos em polêmicas, envolvidos em tantas coisas, acusações e fazendo coisas erradas, né? E nós temos que deixar claro aqui que há uma diferença entre ser discípulo de Jesus e ser evangélico. Ser discípulo é aquela pessoa que vive uma vida de comunhão e obedecendo o seu mestre. Jesus é o seu modelo de vida e ele persegue o seu modelo. E evangélico, assim como o católico, como qualquer religião, é uma pessoa religiosa, né? Mas ele muitas vezes tem pessoas que são religiosas, mas não têm a essência de ser discípulo. Por isso que o dízimo muitas vezes é um tema polêmico, né? Porque as pessoas associam a qualquer pessoa que se diz evangélico a ser pastor, né? E associam com a questão financeira. Então, para deixar claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo, por que nós devemos dar o dízimo, pastor Fernando? Bom, pastor Juari, primeiro, a lição aqui já nos traz o que é o dízimo. A palavra dízimo, ela significa a 10ª parte. Então, dízimo é a 10ª parte dos nossos ganhos. E a palavra de Deus traz-nos muitas referências a respeito deste privilégio de devolver ao Senhor o que é dele. Por que eu devo dar? Porque não é meu, é do Senhor. Na verdade, estamos devolvendo. Alguém fez uma pergunta assim: se eu der o dízimo, se eu ganho R$1.000 e eu der o dízimo, são R$100 que eu levo à tesouraria ou à casa do tesouro, como a Bíblia trata, e eu vou ficar com quanto? Alguém já vai responder, eu vou ficar com 900. Na realidade, nós iremos ficar com 100. Os 900 nós vamos gastar rapidinho. Agora, aquilo que a gente devolveu na casa do Senhor, é aquilo que ficamos. E o Senhor vai, a partir dali, devolver em muitas bênçãos. Por que eu devo dar o dízimo? Primeiro, por fé, por obediência, né? Olha o que o texto diz em Malaquias 3, 8 ao 11. O Senhor faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Só nessa frase aqui, pastor Juari, eu vejo motivo suficiente para eu preferir ser obediente, para escapar da maldição. O texto ainda continua, que diz: porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então eu vejo aqui outro motivo diferente de fugir da maldição, mas de buscar a bênção, devolver.
para ser abençoado. Ele diz que vai derramar sobre o seu povo tanta bênção que não haverão celeiros para guardar. E ele ainda diz: repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E tem motivo de sobra para que eu e você, nós, venhamos a ser dizimistas. Eu gosto de ensinar sobre dízimos, sempre que posso estou falando, porque é fonte de bênção, pastor Juari. É uma fonte de bênção. O beneficiado é o que contribui, não é a igreja que está recebendo. Eu serei abençoado, minha casa será abençoada, a minha família, minha vida financeira será abençoada. Quando a gente ora pelas ofertas, quando a gente ora pelos dizimistas, a gente está abençoando aquele povo, está abençoando os contribuintes. E muita gente se alegra com aquela oração sem ser um contribuinte. Mas aquela bênção vai vir sobre quem é contribuinte. Então não fique fora, seja você um mantenedor da obra de Deus aqui na terra. Então é o nosso dever ser fiel, principalmente fidelidade, né? Amém. É interessante que aqui Deus coloca para o povo de Deus, de uma forma geral, nós entendemos o povo de Israel e hoje a igreja do Senhor, nós, né, sermos fiéis para, como falou o pastor Fernando, fugir da maldição e receber a bênção de Deus, né, e Deus repreender o devorador, enfim, tudo aquilo que rouba, aquilo que temos, que destrói o ser humano ou o cristão na área material. Agora, é interessante observar, né, que Deus também ele coloca para nós uma base, né, de doutrina do dízimo. O dízimo não é só aquilo que fala Malaquias, embora esse é o texto mais conhecido. Mas nós vemos uma doutrina bíblica toda na questão de contribuição e de dízimo. No Antigo Testamento, né, antes da lei, então muita gente diz, olha, o dízimo ele estava sendo mencionado na lei de Moisés. Mas antes da lei, nós já vemos o dízimo através de Abraão, através de Jacó, e nós vemos a questão da contribuição, da oferta, do sacrifício, né, desde o tempo lá de Caim e Abel. E nós vamos observar também no Novo Testamento, além disso, a questão que Paulo ele coloca a contribuição como um ato de amor, como um ato de generosidade, de voluntariedade. Então, apesar de ser uma obrigação, Deus ele não nos coloca contra a parede, né? Mas ele coloca as opções, você tem o livre-arbítrio, escolher a bênção e a maldição na tua vida. E ele coloca um caminho diferente, né? Que é o caminho do amor à obra de Deus. Né? O texto que eu citei no início, que Deus ama quem dá com alegria. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, vocês dois, né? Sobre o dízimo, agora na dispensação da graça. Né? Agora no tempo que nós vivemos. Além, é claro que tudo que está no Antigo Testamento também é para o nosso ensino, também é princípio bíblico, e não quer dizer que está anulado, né? Jesus anulou a lei cerimonial dos sacrifícios, das ofertas de sacrifício de animais, tudo que havia na época. Mas nós sabemos que existe a lei moral de Deus, que ela vale, ela continua valendo. Né? E nós usufruímos disso, né? Na palavra de Deus, através de tudo que está escrito no Antigo Testamento. Até uma frase que eu coloquei aqui na lição, porque eu fui o autor dessa lição junto com o pastor Sérgio, é que quem não quer dar o dízimo, porque há mais menção no Antigo que no Novo Testamento, não deveria ler Salmos para buscar um refúgio, um refrigério para a alma. Não deveria ler Provérbios para buscar sabedoria. Tinha que rasgar todas as páginas do Antigo Testamento, se quer anular só o que fala de dízimo, né? Mas agora no Novo Testamento, Deus ele nos dá uma motivação ainda maior para ofertar. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, a gente vê, eu ia destacar essa frase que o senhor colocou ali, realmente as pessoas estão se apegando muito em dizer que o dízimo é coisa da lei e deixando de lado
esta prática. Mas eu acho interessante, o senhor colocou aqui que quem considera que é da lei não precisa mais cumprir, então ignore Salmos, Provérbios, porque também é lá do Antigo Testamento. Mas eu fico pensando agora, em nossos dias, que a pessoa que não contribui com nada na igreja, ela vem usufrui da mesma energia elétrica que eu, que o senhor, que ela, que ele ajudaram a pagar. Ela usufrui da mesma água gelada que quem está pagando é os nossos dízimos, dos copinhos, dos papel toalhas, da estrutura do templo, de um ar-condicionado, da energia elétrica que é caro. Então eu acho que um princípio para o nosso tempo é o da gratidão. Entender que tudo aquilo tem um custo para se manter, e o dízimo ele tem um sentido na esfera terrena aqui, que é para a manutenção da obra, para que a igreja venha ficar aberta, para que os impostos venham estar em dia, para que tudo venha funcionar da melhor maneira possível. Pior coisa que existe é a ingratidão. Na minha opinião, quem não é dizimista está sendo ingrato. Não está sendo bem agradecido com aquilo que Deus dá. Então, quando a gente vai a um aniversário, principalmente quando o tiozão leva o presente para o sobrinho querido, ele fica olhando se ninguém mais trouxe um presente melhor. Porque ele está de olho na reação da criança. A gente presenteia uma criança e espera até ela abrir, só para ver o sorriso dela. A gente vê os vídeos do Éder com o filho dele, com os filhos. Então, essa interação, a gente quer ver a alegria deles, o contentamento. E eu fico vendo Deus proporcionando a porta de emprego para nós e esperando o nosso sorriso, nossa gratidão. Ele abriu a porta e a gente dá as costas para esta obrigação que é com ele. Tem muita base aqui que nós vamos entrar ainda, mas eu acho que a ingratidão fica revelada numa situação dessa, quando a pessoa não devolve o que é do Senhor. Eu costumo dizer, né, que quem não tem a mão aberta para abençoar, para ajudar, também está com a mão fechada para receber. Exato. Isso, falando no sentido humano, no sentido terreno, é um princípio, mas principalmente no relacionamento com Deus. Então, esse princípio da gratidão é fundamental. Irmã Cláudia, o que mais você apontaria assim, que pode ajudar aquelas pessoas que estão nos assistindo aí através da live? Então, pastor Juari, ouvindo vocês falar, eu estava observando, né, o versículo de Malaquias 3:8, que fala ali, né, do fazer prova. Então, a pessoa que dá o dízimo não pode dar achando que os problemas vão acabar. O carro não vai mais quebrar, a enfermidade não vai mais existir. Não, vai acontecer. Os imprevistos vão acontecer. Mas você vai ter toda a garantia que quando a advertência vier, né, quando o problema vir, o socorro do Senhor vem também. Porque eu levei o que não era meu à casa do Senhor. E eu levei com muita gratidão, com muito amor. E o Senhor está vendo isso. Então, na hora do problema, na hora da dificuldade, Ele vai socorrer. Então, tem muita gente que leva o dízimo na casa do Senhor achando que os problemas vão se acabar. E isso é enganar-se a si próprio. Porque quando vier o problema, vai vir a frustração. E vai parar de dar o dízimo. Porque achou que dando ia acabar todos os problemas. Aí está fazendo uma barganha com Deus. Uma barganha com Deus. E, na verdade, a gente tem que fazer por amor, por gratidão, por voluntariedade, e não simplesmente esperando o retorno, mas Deus dá a garantia que na hora da necessidade Ele vai entrar com a providência, Ele vai suprir as necessidades. Então é muito importante isso. E também tem um princípio, agora que eu lembro aqui, que é o princípio da semeadura, que Paulo usa muito a questão da semeadura na relação de dízimos e ofertas. Porque eu estou semeando. Agora, quem semeia uma semente, ele não vai esperar semear hoje e colher amanhã. Ele tem um tempo para germinar. Eu lembro-me que uma vez eu fui orientar um irmão, e até eu falei isso em algum lugar, não sei se não foi na nossa pré-aula. Fui orientar um irmão que me pediu uma orientação sobre o dízimo. Ele disse: olha, pastor, eu já dei o dízimo 3 meses e
Comecei a dar o dízimo, faz 3 meses que eu sou dizimista e a minha vida financeira não mudou. Eu disse, querido, você não entendeu ainda o dízimo. Quantos anos você ficou sem ser dizimista? Uns mais de 30 anos. Eu disse, pois é. Então você está colhendo só o que você plantou durante esses 30 anos. Agora você está começando um novo plantio. Lá na frente você vai ver a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus, ela não nos traz uma imunidade a todas as intempéries da vida. Porque Jesus disse que o sol é para o justo e para o injusto, a chuva também é, a dificuldade também é. Agora, nós temos uma diferença que na hora da adversidade, o ímpio não tem para quem recorrer, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso e temos confiança nas promessas de Deus e que se nós somos fiéis, o Senhor ele entra em ação. Nós podemos passar pela dificuldade, mas nós não ficaremos lá. Com certeza. Então, muito, muito bem colocado. Eu fiquei muito feliz, irmã Cláudia, com essa palavra. E nós poderíamos citar aqui, né, que Jesus também falou sobre o dízimo, né, pastor Fernando? Ele disse em Mateus, também em Lucas, né, Mateus 23 e 23 e Lucas 11, 42, ele diz assim, deveis, porém, fazer estas coisas. Aí ele estava falando do juízo, da misericórdia e da fé. É para fazer tudo isso, só não omitir aquelas. Aí ele estava falando dos dízimos. Então, no Novo Testamento nós temos Paulo ensinando muito sobre isso, mas o próprio Cristo também falando. Isso é reafirmado em Hebreus, quando lá no capítulo 7, vem o exemplo trazido agora para o tempo da graça de Melquisedeque, que foi para ele que Abraão deu dízimo, onde o dízimo foi feito pela primeira vez. Paulo também mencionou esse princípio da proporcionalidade, quando ele está falando lá em 1 Coríntios 16 e 2, cada um contribua conforme a sua prosperidade. Então, o dízimo é proporcional. Não existe dízimo maior ou menor. O dízimo é 10%. É igual. O rico e o pobre têm o dízimo igual, 10%. Então, Paulo usa aqui a questão da proporcionalidade. É muito interessante isso, porque às vezes a pessoa pensa, não, o meu dízimo é muito grande, ou o meu dízimo é muito pequeno. Para Deus é igual, você está dando proporcional. São os 10%. Né? E poderíamos citar inúmeros testemunhos também, inúmeros exemplos, e a gente ouve todos os dias, né? Exemplos de pessoas que começaram a dar o dízimo, né? Que é um ato de fé, de amor, de obediência, com dificuldade, porque ganhava pouco. E Deus foi abençoando, foi prosperando, foi abrindo as portas, e hoje continuam sendo dizimistas e dão valores maiores, porque é proporcional à sua renda, mas também tem a bênção de Deus. E eu estava aqui lembrando de uma experiência que eu vivi no setor onde eu pastoreei, de uma pessoa que contribui até hoje e muito, diferente da maioria. E ele fez um voto com Deus quando ele era pobre. Ele não tinha nada. Ele cruzava o rio Itajaí-Açu remando uma canoazinha com a bicicleta dentro, passava o cadeado lá numa árvore para a bateira ficar ali e ia até na Bung Barão Alimentos, lá em Gaspar, trabalhar. E vindo de lá um dia ele fez um voto, se o Senhor me abençoar e eu conseguir ter a minha empresa, a maior nota que existir na minha carteira, em qualquer culto, eu vou pôr na salva. É um voto de doido. É fé, um voto né? de doido. Só que eu fui pastor dele por 3 anos. Nestes 3 anos que eu pastoreei, servo de Deus, inclusive ele vai estar pregando aqui 2 semanas ali na minha igreja, ele nunca falhou com esse voto dele. Então tinha culto com poucos crentes, terça-feira, 8, 10 crentes, que a oferta dava R$ 101,70, quer dizer, R$ 1,70 foi a igreja inteira, os R$100 foi ele. Escola dominical, a mesma coisa. Eu acompanhei ele todos os anos em uma semana missionária que o campo fazia, e eu via todos os cultos ele depositar a maior nota da sua carteira. Resultado, ele se tornou patrão de toda aquela igreja. Todos os irmãos lá ou já trabalharam ou ainda estão trabalhando para ele. Eu estive visitando ele quarta-feira, lá na cidade dele. E ele tem uma fábrica, e eu perguntei, e a crise?
essa crise, o que aconteceu, como é que está? Teve que mandar alguém embora. Ele falou, que crise? Que crise? Glória a Deus. Ele disse, eu nunca ganhei tanto dinheiro, pastor. Ele me mostrou assim caixas e caixas assim no depósito. Isso aqui é tudo pedidos que eu ainda não consegui completar para entregar. Que coisa linda. Esse é um princípio, eu quero deixar aqui para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, é algo fantástico. Porque quando a gente é generoso, liberal em ofertar, tem essa atitude de fé, né, e é fiel a Deus, Deus nos abençoa. Eu tenho um testemunho também, né, tanto na minha vida, que eu falei na pré-aula, então não vou falar aqui, para os irmãos assistirem a pré-aula dessa lição, que é milagres que Deus vem fazendo na vida da minha filha, da Maria Helena, né, através de propósito, de dízimo, ofertas missionárias também. Mas eu tenho um irmão lá na minha congregação que ele é lojista, ele era funcionário de loja. Hoje, há mais de 20 anos, ele tem loja. E ele me falou ontem, pastor, lembra que eu tinha falado para o senhor mês tal, que a minha loja bateu recorde de venda? Eu disse, lembro. Pois é, então esquece tudo isso. Esse mês bateu o recorde da história da loja. Eu pensei assim, meu Deus, todo mundo está reclamando de crise. Lojas estão fechando. Tem um concorrente do lado dele que está queimando o estoque. E ele bateu o recorde de vendas para a glória de Deus, mas ele tem um propósito. Ser dizimista fiel e ofertante da obra missionária. Então, todos os dias, todas as semanas, melhor dizendo, ele leva o seu dízimo à casa do Senhor e o mesmo valor de missões, toda semana. E no culto, às vezes, quando eu não tenho até oferta, às vezes esqueço a carteira no carro e pego emprestado dele para ofertar, porque ele sempre tem dinheiro para oferta. E eu vejo que é a bênção de Deus. É por isso aí se cumpre Provérbios, que diz assim, que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. E eu vejo a pessoa, o cristão que não é dizimista, geralmente ele sofre muito e empobrece. Por quê? Porque o ímpio que não conhece Deus, ele não está debaixo desse mandamento, ele não está debaixo dessa ordem divina. Agora, aquele que conhece a palavra de Deus e não cumpre, diz a Bíblia que ele edifica a casa sobre a rocha, em todas as áreas. Ele pode seguir bem a palavra de Deus em algumas áreas, mas se não seguir nessa área, essa área está edificada sobre a areia. E é interessante que, observando a vida, né, eu conheço pessoas que eu acompanho há anos que não são dizimistas, e são cristãos, seguem vários princípios da palavra, menos esse. São pessoas que vivem uma vida atrapalhada, né? Guardam um dinheiro, juntam um dinheiro, chegam a viver quase uma vida de miséria, mas nunca tem nada. Verdade. Porque na questão do dízimo, o 90% que fica para nós, com a bênção de Deus, ele rende muito mais do que 100% sem a bênção dele. Essa é a experiência prática, né? Eu vejo pela minha vida e creio que na vida de vocês também. É importante também ressaltar, pastor Juari, que as pessoas não podem confundir riqueza com prosperidade. Algumas pessoas são muito ricas, mas não são prósperas. Não têm paz, não têm um sono tranquilo à noite, que a palavra de Deus promete. E a gente vê repetidamente pessoas milionárias tirando sua vida. Então, pessoas como o testemunho que o pastor Juari trouxe, que eu trouxe, são pessoas escolhidas para fazer o bem para a sociedade, gerando empregos. Nem todos nasceram para ser um empresário, mas Deus os prosperará da mesma maneira, sem ser proprietário de nada. Não tem bênção maior do que ter o seu nome escrito no livro da vida, paz de espírito e deitar à noite e dormir o sono tranquilo. Então, você que está me assistindo e é fiel no dízimo, e você começa a pensar em quantas você já entrou e deu errado, quantos negócios você tentou fazer e não deu certo, o Senhor diz para você, permaneça fiel, que o melhor de Deus não é nessa terra. O melhor de Deus para ti é lá no porvir. Mas você não sabe. De repente, você que está aí me assistindo e não é um dizimista, mas o teu negócio está indo de arrasto, está travado,
Mude essa atitude para você ver. Se Deus já te escolheu, já te botou algo na mão, é porque ali Ele quer te abençoar, prosperar e enriquecer também. Então, seja um dizimista, mas não coloque a riqueza como foco principal. Aí vem um detalhe interessante, porque nós temos que buscar o dono da bênção e não a bênção. Exato. Deus, Ele é o nosso fim. Mas o que acontece é que muita gente é iludido principalmente pelos telepregadores, né? Principalmente dentro da teologia da prosperidade, que teologia da prosperidade é diferente de prosperidade bíblica, né? Mas esses pseudo-pregadores, eles então fazem promessas absurdas e as pessoas elas começam a pensar em Deus como um meio para alcançar dinheiro, riquezas e para sua satisfação pessoal, e não como fim. E Deus é o nosso fim, o nosso prazer tem que estar nele. E quando o nosso prazer está nele, em servi-lo, em adorá-lo, aí a bênção de Deus ela é natural, aí você não precisa correr atrás da bênção. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus te acompanharão, te seguirão. E ontem um irmão leu no culto um texto que falou muito forte comigo, um texto de Salmo 37,4, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, tenha prazer em ser um cristão saudável, tenha prazer em ser fiel a Deus, tenha prazer em ser dizimista, mas não faça isso, como falou o pastor aqui, com o desejo de enriquecer, ou tendo Deus como meio de enriquecer. Não, que o teu prazer não esteja nas riquezas, até porque Tiago diz que nós não recebemos porque nós pedimos para os nossos próprios deleites. Mas deleite-se no Senhor, se alegre nele. Tenha Ele como teu prazer, porque Ele concederá o que deseja o teu coração. Na última quarta-feira eu tive uma experiência muito tremenda com Deus. Tive uma experiência de manhã, no meu devocional com Deus, Deus falou comigo fortemente. E à tarde Deus me deu uma bênção que eu tinha orado há um mês e pouco atrás, e não imaginava que ia ser tão rápido. Eu pedi isso pensando daqui 10 anos, e Deus me deu, para a glória dele, uma bênção maravilhosa. Talvez um dia eu compartilhe o testemunho, mas foi algo assim, praticamente inexplicável e inesperado, porque quando Deus abençoa é assim, e muitas vezes não depende de nós, mas depende da bênção dele, da misericórdia dele. Então, por isso que eu digo, vale a pena você se alegrar no Senhor. E quando o irmão ontem falava desse texto, falando sobre ofertas, eu lembrei disso, de Senhor, eu passei o dia me alegrando, me deleitando em Ti, e no final do dia o Senhor me abençoou. Então, se cumpre, deleite-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Às vezes você nem ora. Ontem aí um menino veio no final do culto, um adolescente novo convertido, cheio do Espírito Santo. E ele disse assim para mim, pastor, olha aqui, ó, veja como Deus abençoa, como Deus é fiel. Essa calça aqui, ó, estava com uma calça bonita. Eu ganhei, me deram essa calça aqui. E eu nem pedi para Deus, eu só pensei que eu precisava de uma calça. Aí eu disse, eu já tive essa experiência aí, e já exatamente quando eu era adolescente, eu tive experiências assim, com Deus fortalecendo a nossa fé. Então, é você se alegrar em Deus, e muitas vezes você até nem pede, mas Deus, Ele vê o teu desejo e concede. Verdade, pastor Juari. As bênçãos, elas nos acompanham, né? Porque a entrega, ela é voluntária, ela é com amor, ela é com gratidão. E quando isso é feito do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, as bênçãos nos acompanham, né? As bênçãos correm atrás de nós. E até aquilo que só pensamos, o Senhor supre, né? Aquilo que pensamos que precisamos, a gente às vezes não pede, só pensa, Senhor, eu precisava disso, né? Vem o socorro do Senhor. Então eu me lembro, pastor Jori, que quando eu me converti há 26 anos atrás, a gente ouvia muito testemunhos feitos em cima de propósitos, que era o que o pastor estava comentando ali, né? Os propósitos. Fazia-se muitos propósitos de levar uma oferta ousada ao Senhor, se o Senhor atendesse aquele pedido. E hoje a gente vê que esses
propósitos estão, parece que, ficando esquecidos. E o Senhor, ele se agrada muito, porque através dessa oferta ousada, desse propósito ousado, a gente pode ver a fé da pessoa, porque às vezes ela não pode dar aquela oferta, mas ela ousou fazer uma oferta ousada para o Senhor, e o Senhor supre a necessidade, né? O meu filho, com 18 anos, teve a baixa do exército agora e estava muito difícil de arranjar emprego, então ele fez um propósito, uma oferta ousada ao Senhor. Ele fez um propósito de ser um dizimista fiel pelo resto da sua vida e de levar uma oferta ousada ao departamento missionário. Então o Senhor abriu a porta para ele em meio a essa pandemia, que não se achava serviço nenhum, e o Senhor o atendeu. Porque aí é uma questão através do propósito, da oferta. De fé, né? Quando a pessoa coloca a sua fé em ação. Aí, quando você faz algo também extraordinário para Deus, ou seja, fora do ordinário, fora do normal, com certeza o Senhor, ele age de forma extraordinária nas nossas vidas. Também poderia contar inúmeras experiências, né? Mas o tempo ele é curto, mas isso é maravilhoso, você que está nos assistindo. Porque Salomão, ele fala lá em Eclesiastes sobre os votos, né? E ele fala, olha, quando você chegar na casa de Deus, você não faça voto precipitado, porque Deus leva a sério, nem diante de Deus e nem do anjo de Deus, do ministro de Deus. Mas quando você fizer um voto, não tarde em cumpri-lo, porque por que te destruirias a ti mesmo, diz Salomão? Porque fazer o voto a Deus e não cumprir, né, é uma atitude também que você, ao invés de atrair bênçãos, está atraindo maldição. Agora, nós não podemos ter medo, né, de fazer uma oferta ousada, como a irmã falou. Mas se você, de repente, tem uma causa impossível, que é impossível para ti, para Deus não é. Faça um voto com Deus, que é uma forma de ofertar, de dar uma oferta alçada e ousada ao Senhor. Agora, nós temos muitas coisas aqui na nossa lição está bem recheada, mas nós vamos pular lá para o final. Quais são, né, os privilégios que tem uma família que é dizimista? O que ela pode contribuir, o que ela está ajudando na obra do Senhor, pastor Fernando? Olha, a lição, você que tem sua lição da família aí na sua mão, página 69, traz para nós que a família vai estar contribuindo para o avanço da obra de Deus, para a evangelização local e nacional. Falando nisso, o povo às vezes não faz ideia o que se investe nisso, né, pastor? É verdade. Só nós ali do departamento do discipulado é um valor enorme, só em folhetos. Folhetos, caminhões, né, que a gente adquire de folhetos, revistas, né, que tem sido um investimento prioritário do nosso pastor-presidente, o pastor Sérgio, e temos ajudado o Brasil todo, né? Igrejas que podem ajudam com o preço de custo, mas a grande maioria que não pode, né, recebem de uma forma gratuita o material. Isso, então a família vai estar contribuindo para a evangelização local e nacional, produção de materiais para o discipulado, né? Nós temos aqui na nossa bancada aqui, Conhecendo o Amor de Deus, que está totalmente revitalizado, né? Uma nova capa, muito lindo, né? E a família cristã, esse é um material de primeira que custa caro. E quem está ajudando é você que é contribuinte. Então nós temos o sustento, aliás, antes ainda, missão nacional e transcultural, vai estar ajudando, contribuindo no sustento de ministros e funcionários da igreja, manutenção da programação de rádio, realização de grandes e pequenos eventos, construção de novos templos, aquisição de patrimônios, aquisição de equipamentos, utensílios também para a casa de Deus, manutenção e reforma dos templos, aluguéis de templos e salas de cultos, pagamento de energia elétrica, água, taxa de lixo e outros encargos. Só essa estrutura que está montada aqui para a live, né? Aqui está falando só dos programas de rádio, porque na época que a lição foi feita não tinha essas lives. Mas aqui tem um equipamento caríssimo. E a família joinvilense está contribuindo para isso. Exatamente. Muito bem, né? Você ser um participante da obra de Deus. O privilégio que tem o dizimista e o ofertante
é você participar ativamente da obra de Deus. Porque a finalidade da igreja é pregar o evangelho. Mas para pregar o evangelho não é só sair por aí pregando, né? Mas para arrebanhar essas pessoas tem que ter toda uma estrutura, todas as vidas salvas e todo o investimento que existe é através dos dízimos e das ofertas. Eu gostaria de franquear um pouquinho a palavra para o Éder. O Éder Carvalho também, eu creio que tem algumas experiências com Deus, né? Que entregou a sua vida também exclusivamente para o ministério, para fazer a obra de Deus. Se puder compartilhar alguma experiência conosco, Éder. Muitas experiências, pastor. Deus é fiel, né? Deus cuida, né, de nós. Confesso que quando começou as notícias da pandemia, eu fiquei pensando o que vai ser de mim, porque a minha renda depende totalmente, né, dos convites do ministério itinerante. E eu tenho alguns propósitos com Deus ainda que meio que dificultam a coisa. Por exemplo, eu não me convido para ir numa igreja. Poderia fazer, tenho contatos de muitos pastores. É só ligar, pastor, estou livre na data X, né? Muitos ficariam felizes de receber uma ligação, mas não, fiz o propósito de não fazer isso. Não estipulo valor, né? Mas não tem faltado nada e ainda tem sobrado. Olha, eu tenho até uma reservinha de emergência lá no banco, né? Então, Deus é fiel. Uma das que eu poderia contar, nós temos todo final do ano, na nossa igreja, nós temos, além dos dízimos, claro, e ofertas que a gente sempre mantém, mas nós temos no final do ano sempre o Natal missionário. E aí houve um ano que, né, dezembro é um mês muito importante para mim, porque depois vem janeiro. Janeiro e fevereiro para o itinerante é difícil demais, porque as igrejas praticamente não fazem eventos, né? Então a gente tem que guardar uma reservinha no final de ano para sobreviver no começo do ano que vem, do ano seguinte. E eu fiz algo de fé, um propósito ousado, como a pastora colocou aqui. Eu fiz aquela oferta que eu não podia fazer, logicamente falando, não podia fazer, mas foi algo de Deus. A gente sente quando é Deus, não é uma coisa movida pelo homem, é o Espírito Santo que está em você e que te guia. Fui lá e fiz. E eu pensei assim, amém, glória a Deus, não vai faltar nada, assim que eu pensei. Só que inclusive isso foi no último convite que eu tinha para aquele ano, última agenda daquele ano, isso era pertinho já do Natal. Pensei assim, não vou mais ganhar nada esse ano, porque essa é a última agenda e tal, mas não vai faltar nada, Deus vai cuidar. Queridos, naquela semana, Deus tocou no coração de um irmão, ele falou assim, irmão, eu quero lhe abençoar. Não sei porque Deus me colocou no meu coração de lhe dar uma oferta, um irmão nosso. E falei, amém, né? Mas eu imaginei uma coisa assim, simples, né? E acabamos, sem querer, nos encontrando dentro do shopping. Eu fui no shopping comprar uns presentinhos para as crianças, de presente de Natal. Encontrei ele na loja. Também não foi programado isso, a gente talvez ia se encontrar um pouco mais para frente. E ele ali mesmo já abençoou minha vida e tal. Fui ver a oferta. Eu vou até falar o valor aqui. R$2.000 de oferta. Muitas vezes eu canto em congresso, sábado e domingo, e não entra R$2.000. Aquele dia entrou R$2.000. Então assim, Deus é fiel. Você nunca vai perder nada por ser fiel ao Senhor Jesus. Ele cuida de nós. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já estamos chegando no fim. Pastor Fernando, irmã Cláudia, vocês poderiam orar pelos nossos irmãos, os ouvintes da rádio, todos que estão participando, né? De repente, quiser falar alguma coisa também, para nós já encerrarmos. O assunto é gostoso demais, eu gosto de falar sobre contribuição, mas o tempo acabou. Pastor Juari, eu vou passar para a Cláudia orar, mas aí antes dela orar, eu quero só destacar uma coisa do seu testemunho. O senhor falou que pediu a Deus há um mês atrás. Mas o senhor não começou a plantar um mês atrás, né? São anos, a vida ministerial do pastor Juari semeando. Então, pediu agora, mas a semeadura não começou um mês atrás, né? E vai ter muito mais para colher ainda. É assim nós acreditamos. Quero agradecer aí nossos irmãos que estão ligados, pastor Juari, pastor Sérgio, pelo proporcionar para a gente essa oportunidade. Deus abençoe. Também ao Éder, a equipe que está aí trabalhando. Deus abençoe a todos. Irmã Cláudia, então, pode orar. Vamos orar então, né? Quero agradecer também, pastor Juari, pelo convite. Um prazer estar aqui com todos, ouvindo esses louvores abençoados do Éder, que é uma bênção, né? E nós vamos orar, abençoando os contribuintes, os ofertantes, os dizimistas, sabendo que
essa semente que é plantada, ela não fica sem retorno. Tudo que fazemos para a obra do Senhor, ela vai voltar. De alguma maneira ela vai voltar. Talvez você vai ficar desapercebido e nem vai ver da onde vai vir, mas vai vir. Quando fazemos com gratidão, com voluntariedade, com amor, fazendo para o Senhor, você plantou e você vai colher. Às vezes a semente, ela demora a dar o fruto, porque você lançou uma semente ousada num solo fértil, mas ela vai frutificar. E vai trazer bênção para a tua casa, para a tua família, porque o Senhor cuida daqueles que cuidam, que mantêm a sua obra. Você é um mordomo escolhido por Deus para cuidar da obra do Senhor. E a tua casa, a tua família vai desfrutar das bênçãos que você está plantando. Amém? Seja um mordomo fiel. É um privilégio ser um mordomo e cuidar daquilo que é do Senhor. Daquilo que é do Senhor que Ele nos deu para cuidar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio tão maravilhoso, tão gostoso, Senhor, de aprender a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, e que o nosso coração venha a ser, Senhor, aquele solo fértil, aonde esta semente da Tua palavra cai e frutifica. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção especial sobre a vida de cada dizimista, de cada ofertante da Tua obra, de cada mantenedor dessa obra que não é nossa, mas é Tua, Senhor. Somos apenas instrumentos escolhidos, mordomos escolhidos por Ti, para cuidar desta obra que é tão grande. Senhor, eu sei que muitos devem estar passando por problemas financeiros, por provas financeiras, mas eles têm sido fiéis dizimistas, eles têm sido, Senhor, fiéis ofertantes, e eu sei que na hora certa Tu vais socorrer, Senhor. Tu vais trazer o refrigério. Tu vais trazer, Senhor, a bênção. Abençoa esta família. Abençoa esses lares, dando a Tua bênção, cuidando de todas as áreas e de todos os detalhes, porque sabemos que o Senhor é fiel e que nós também, Senhor, possamos ser fiéis a Ti, para a Tua obra. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Com esse louvor, queremos nos despedir. Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, em nome de Jesus. E até semana que vem, se Deus permitir. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz.